Bom, galerinha, voltando aqui aos assuntos que nós já estávamos tratando, hoje vamos trabalhar aqui com a requisição GET, consumindo uma API REST, né? Então, no caso, uma API via HTTP, do via CEP. Já tem um vídeo anterior mostrando a fazer essa requisição usando a Ajax. A ideia agora é fazer a mesma requisição, né? Puxar essa mesma requisição, puxar esses dados do CEP, né? Através dos dados do endereço, através do CEP. Só que agora, ao invés de usar a função Ajax do jQuery ou XHTTP, para quem quer conhecer, né? Existe a função XHTTP, que faz esse Ajax nativo de JavaScript. Porém, para facilitar, por muito tempo se usou a função Ajax do jQuery. Na verdade, em algumas situações ainda se usa bastante, né? Só que hoje a ideia, dentro do próprio JavaScript, se criou uma solução chamada Fetch API, que é realmente uma API já interna do próprio JavaScript, para poder conseguir puxar dados de requisição sem precisar, por exemplo, aí do Ajax para facilitar, e já sendo nativo do JavaScript um pouco mais tranquilo de escrever, né? Um pouquinho mais fácil de escrever. Então a ideia hoje é refazer aquele projeto, vou fazer ele do zero aqui, e a ideia é conseguir fazer essa mesma requisição, fazer um funcionamento parecido, só que ao invés de usar o Ajax, a gente usar o Fetch API. Beleza? Bom, então aqui inclusive tem a documentação do Fetch API dentro da documentação do Mozilla, tá? Porque ela é aceita por navegadores e tudo mais. E aqui, enquanto eu for construindo a função, eu vou mostrando para vocês aqui como é que funciona o Fetch, tá? Então, vamos lá. Inclusive, ela até fala aqui, né, como é que funciona, como passa as informações, qual é o suporte de navegadores. Todos os navegadores atuais aceitam, né? E no caso aqui, o nosso foco ainda nem vai ser em navegador, porque o nosso foco vai ser usar dentro de um aplicativo mobile usando Cordova. Beleza? Então, vou fazer a criação aqui do novo projeto. Esses passos aqui você já conhece, né? Inclusive até, o próprio Monarca já está dizendo aqui que já deu depreciado o AngularJS, né? Priorizando aí as outras formas de desenvolvimento, mas nós vamos usar JavaScript, né? Usar o template mínimo aqui, e vou colocar aqui o nome do projeto como exemplo Fetch. Então, não vou colocar a descrição, acho que não tem essa necessidade de colocar a descrição. Vou criar o projetinho. O bacana é que hoje a gente não vai jogar nada dentro do nosso app, né? Na verdade, não vamos colocar basicamente nada, a não ser o arquivinho que vamos criar, né? Mas na verdade jogar lá para dentro, eu não vou nem jogar o Bootstrap. Eu vou jogar o Bootstrap via CDN, tá? E com isso, se eu for usar o Fetch API, eu não vou usar, por exemplo, jQuery. Vou fazer ela sem jQuery. Então é uma opção, inclusive o jQuery pode ser, já está caindo aos poucos em desuso, pode ser aí uma opção, na verdade será a opção nativa de JavaScript, né? Pode ser não, será a opção, ou é a opção nativa de JavaScript para poder trabalhar com isso, o Fetch API, e o resto, trabalhar sem jQuery, seria basicamente se acostumar em fazer algumas pedidas de informação sem o jQuery diretamente, né? Então, pode ser bem interessante, achei bem interessante e viável passar isso para vocês hoje. Vou tirar esses trechos aqui de script, né, que a gente está trabalhando. Vou tirar aqui esse aqui também. E agora, o que eu vou trabalhar aqui? Né? Na verdade, eu vou permanecer aqui. Eu tirei tirei esses dois, vou tirar esse aqui. Né? Porque só para limpar mesmo aqui a minha estrutura, vou deixar esses dois CSS aqui juntinho. Na verdade, no lugar desse CSS aqui, entre o loader e o style.css, eu vou pegar aqui o meu Bootstrap. Como eu falei para vocês, vou pegar a CDN. Vou clicar aqui em Get Started. Só que ao invés de pegar essa versão 5, prestem bem atenção, poderia estar aqui pegando a versão 5, só que ela ainda está numa versão de testes. E não é muito legal a gente ficar trabalhando com versão de teste.
né? Então eu vou pegar aqui a versão 4.6, que é a versão aí que está consolidada. Vou clicar aqui em copiar, ó, bem fácil, bem simples, e vou colar. Tá? Feito isso, a única coisinha que eu vou colocar aqui dentro vai ser o script. Com o resource dentro do script, não src. E eu vou jogar dentro do lib, né? Ainda nem criei, na verdade, então vou aproveitar aqui, vou vir aqui dentro da minha pastinha lib, vou usar essa lib, não vou colocar dentro de componentes, poderia colocar dentro de componentes, mas vou colocar dentro de lib. Vou dar um delete aqui nessa pastinha da interface gráfica aqui dele, porque eu não vou usar ela, já joguei todos os links fora. Vou vir aqui em New File e vou colocar aqui ó, só script.js. Quero colocar o nome script, então vai ficar script. E aqui no resource vou colocar lib, né, que é o caminho da minha index aqui para lib. E vou colocar aqui barra script.js. Tá? Então tá ótimo, vou apagar isso aqui. Tá? O teste da minha aplicação em mobile eu vou fazer aqui no Android do Knox. Ele já estava aqui com a minha conta. Eu posso daqui para ele puxar todos os projetos. Tem o meu exemplo FAT aqui, já vou abrindo ele. Então o exemplo aí do Android eu vou dar direto no Knox Player. Tá? Por enquanto é isso mesmo, porque a linha está em branco. E aqui eu vou criar, na verdade, uma interfacezinha. Eu vou dar um container. Vou criar um container aqui. Vou criar uma call 12. Opa, tá desligado aqui o meu numeral. Criar uma call 12. Criar uma... Na verdade, fiz ao contrário, né? Vou criar uma row. Dentro da minha row vou criar uma call 12. E aí sim, aqui dentro eu vou colocar um H1. Só para poder exemplificar mesmo. Colocando aqui busca por CEP. Né? Colocar aqui CEP. Então, basicamente... eu tenho aqui minha busca por CEP. Minha busca por CEP está aqui só o título. Eu vou colocar, por enquanto, dois campos simples. Eu vou colocar uma input e um botão. E depois a gente vai desenrolando em cima disso, tá? Aqui, dentro aqui da minha container, eu vou criar uma call, na verdade, uma row. Acho que assim vai ficar legal. Dentro da minha row, eu vou vou colocar um form group. Opa, form group. Dentro do meu form group, eu vou colocar uma call 12. E dentro da minha call 12, eu vou colocar uma input. Ó, essa ideia aqui ela não organiza muito código, né? Então acabou ficando tudo meio bagunçadinho. Daqui eu tenho a row. Aí eu sou obrigado só a dar uma arrumadinha, né? Poderia ter colocado aqui também a label. Ó. E aqui eu vou colocar a minha classe. E aqui eu tenho a minha label.
Na minha label aqui eu vou colocar CEP, que é para a pessoa colocar o CEP. No meu text, na minha input, eu vou colocar type text. Por enquanto poderia colocar number, mas vou colocar text, sem problema nenhum. Vou colocar aqui uma class. Vou colocar aqui form control. Vamos ver como é que fica. Na verdade ficou pequenininho. Eu vou só fazer uma alteração aqui. Eu vou tirar esse form que está aqui. Vou avançar um pouquinho esse. E vou colocar role dentro do form group. Só puxar um pouquinho para cá para organizar. Assim fica form group fechando aqui, role fechando aqui. E acho que agora ele vai ocupar todo o espaçozinho da linha aqui. Beleza. Então, estou com o form group. Vou aproveitar que já estou com esse form group criado aqui, ou até dentro desse próprio form group. Vai ficar mais fácil aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. No lugar aqui do input, eu vou colocar um botão. Vou colocar aqui um botão. E o botão aqui eu vou colocar o nome dele aqui de buscar. Dentro dele aqui eu vou colocar uma classe, que vai ser a btn block, para ele ocupar o espaço inteiro. Tá? Só assim ele já ia ficar. Aqui não dá para visualizar muito, né? Ó, ficou grudadinho. Então, na verdade, eu vou precisar colocar mais um form group aqui, ó. Eu vou precisar fechar este primeiro form group aqui. E vou abrir outro form group aqui. Né? Aí ele vai dar uma distânciazinha, ó, ele já até que me organizou aqui. Só que, né, eu vou dar uma corzinha aqui. Vou colocar um btn primary só para ele ficar azulzinho. Primary, não. E boas, ó. Então, tá aqui, tem o meu botão. Se eu quiser dar uma olhadinha aqui também, ó, já tá atualizado. Deu um errinho aqui, mas esse é aqueles errinhos de append shield. É um erro normal, corriqueiro. Tenho aqui, é um erro só de sincronização, né? Não é um erro de código aqui. Então aqui, beleza. Tenho a interface montada para o que eu quero fazer, quer dizer, o início dessa interface montada, né, porque eu preciso das informações aqui. E agora a gente vai aprender como é que busca essas informações lá no servidor. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui como eu não vou estar usando aqui o jQuery, né, eu já estou apontando aqui o meu script. E eu vou precisar fazer que ele seja lido logo no início da página, para que toda a informação que tem aqui dentro, ela já seja compreendida no início da página. Em algumas outras estruturas de JavaScript, a gente não vai precisar fazer isso, porque toda a estrutura da coisa toda já permite a gente não precisar criar o window load. Mas nessa situação a gente vai ter que criar o window load. Então nesse arquivinho aqui, ó, eu vou chamar window onload. Tá? E dentro dele ele nada mais vai ser do que uma execução de uma função que eu vou usar aqui como uma funçãozinha anônima. Eu vou deixar aqui, eu poderia ter feito de outra forma, mas aqui eu vou trabalhar esse aqui para ficar bem claro para vocês que a gente está chamando aqui uma funçãozinha anônima. Durante a aula eu vou mostrar para vocês, inclusive, outras formas de chamar essas funções, né? Chamar funções aqui, as arrow function e tudo mais. Bom, eu vou criar uma constante, vou criar como constante, é um padrão no uso do JavaScript. Aqui a gente trabalhar um pouco mais com constantes. Vamos ter as constantes, vamos ter os lets e os var. Né? Constante quando eu quero criar estruturas que elas não tenham aquela mudança constante. Mas no caso daqui, essa constante ela vai apontar para um elemento. Tá? E ela vai ser constantemente o que tiver naquele elemento. Tá? Então isso aqui é importante da gente entender. JavaScript ele começa a ter umas coisinhas assim, tá?
Então, eu vou falar que a constante buscar, ela vai ser o documento, né? É a mesma coisa que eu estar colocando o cifrãozinho, o nome do elemento, ponto, e quando eu for chamar, por exemplo, ponto val, ponto text, ou elementos do tipo. Só que eu vou jogar tudo que tiver nesse elemento para dentro dessa constante. Então, quando eu falar assim, ó, document.carry selector, que é a mesma, vai ser parecido aqui com document.getElement, aí eu vou ter by ID e outras formas. O carry selector ele é um pouquinho mais fácil, eu falo assim, ó, busca aí para mim pelo seletor. O seletor pode ser uma classe, pode ser um ID, e no caso eu vou querer trabalhar com ID. Então eu vou querer falar aqui, ó, que esse, que no caso aqui, o botão, eu vou chamar aqui de ID buscar. Né? Então aqui eu vou estar pegando o meu botão, o ID, que é o elemento aí que condiz ao botão buscar. Né? Então eu vou falar assim para ele, ó, pega aí para mim o que tiver dentro do buscar. Então traz para mim tudo que tiver no buscar, no elemento com ID buscar. Então aqui ele cria uma constante que ele chama tudo que tiver dentro do elemento com ID buscar, vem dentro dessa constantezinha. Ah, mas muda o que tem no buscar? Sim, mas a referência dele para o buscar é uma constante. Tá? Bom, aí galera, eu vou criar uma outra situação aqui que vai ser interessante para a gente. Né? Que vai ser o seguinte, eu vou criar a chamada do fetch. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Só que eu vou precisar fazer isso dentro de um evento. Eu quero fazer isso quando? Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, né? Ou seja, quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó. Quando eu clicar nele. Então, o meu buscar, ele já tem uma constante aqui que aponta para ele, né? Então, eu vou falar assim, ó. Buscar. E como eu não estou usando aqui jQuery, eu tenho que usar o add event listener. Porque eu preciso puxar o evento dele. Qual é o evento que eu quero puxar? O clique do mouse, o clique na tela, né? E quando isso acontecer, eu quero executar uma função anônima aqui dentro. Beleza? Então, se eu, por exemplo, já quiser fazer um teste aqui, ó, quiser chamar aqui dentro um alert, para a gente poder dar uma olhadinha, já vai funcionar, ó. Ele atualizou, quando eu clicar aqui dentro... não funcionou. Por que não funcionou? Vamos dar uma olhada no erro. O que ele reclama para mim? Na verdade, não reclamou nada. Vamos ver se eu atualizei, né, o código aqui. Não, ela não está acusando o erro, mas também não está buscando. Então tem alguma coisinha errada aqui. Talvez ele não esteja achando. Então, opa, por causa desse B maiúsculo aqui, ó. Provavelmente esse B maiúsculo aí, ó. Vamos ver se já foi. Vamos ver se o caminho tá certo. Então vamos ver aqui se a lib, dentro da pastinha lib, script... Opa! Olha o erro aqui, ó. Na chamada script. Nossa. Erro juvenil, hein? Erro juvenil. Opa, agora sim, ó. Agora aqui ele já consegue identificar, né? Ele consegue chamar. E aqui dentro desse evento de clique é onde eu vou colocar a minha chamada da fetch. Então, o que eu vou chamar aqui? Ó? Fetch. Tá? E aqui eu vou colocar o endereço. Eu vou colocar uma formatação de string diferente para mostrar para vocês uma outra forma de concatenação que dá para fazer aqui também usando esse JavaScript. Aqui são 2 acentos agudos, né? Então dei o Shift, apertei lá com espaço. Ele monta espacinho aqui para eu poder fazer uma formatação, uma concatenação um pouquinho mais
um pouquinho mais interessante, digamos assim. Tá? Eu vou mostrar para vocês de duas formas até, a forma de fazer a concatenação, mas na verdade as outras eu já mostrei em outras situações, então esse aqui é só para ficar um pouquinho mais bonitinho. A API via CEP você já conhece, tá? Então dispensa ali as apresentações. Se eu chegar aqui e clicar aqui na URL dele, ele já vai dar um endereço, né, da minha via CEP apontando para esse endereço na Praça da Sé. Eu vou pegar esse endereço aqui e vou jogar aqui dentro, tá? Então, aqui dentro, eu já estou passando o quê? Dentro da minha FET, eu vou passar qual que é o URL que eu quero consultar e ela pede também que eu passe algumas opções, né? Para passar qual que é o método, assim como a gente colocou lá na Ajax, apontar qual que é o método, como é que vai ser trabalhado. Apesar que aqui no FET são poucas coisas que eu preciso passar, né? Ó, vou criar uma constante também no formato objeto JavaScript, que eu vou chamar aqui de opções. Quase todo mundo coloca aqui como nome opções. Tá? E aí eu vou passar para ele, ó, um método. Tá? E o método eu vou passar para ele aqui que eu quero trabalhar com get. Método, né? Foi um S no lugar do D aqui. Dentro do método eu quero passar o mode também, que eu vou trabalhar aqui, né? Que no caso a gente vai trabalhar com o cores. E a cache, vou trabalhar aqui com o método do cache default, né? Ó. Esse aqui é o mínimo do mínimo para a gente poder trabalhar com a FET. Depois vamos aprender mais coisas aqui com ela também, tá? Inclusive a manipular depois um pouquinho melhor essas opções. Bom, feito isso, essas opções elas vêm como um parâmetro aqui da minha API, né? Então, no caso, a API precisa de dois parâmetros aqui, que é o endereço da URL e a outra, preenchimento dessas opções. E quando isso funciona, ela me retorna uma promessa, que a gente chama aqui, uma promise, né? Então, o que significaria isso? Ela me retorna uma promessa que se isso funcionou ou não, né? Então, quando isso acontecer, eu coloco um ponto aqui, ó, no caso eu vou colocar embaixo, um pouquinho para dentro para a gente saber que ele pertence ao FET na indentação, que é o then. Então, assim, passando essa URL e passando essas opções, então, o que acontece? Tá? Então, em cima disso, o servidor que tiver, ele vai me dar esse retorno aqui. Ó, tá? Então, esse retorno, eu vou dizer para ele que vai ser o meu response. E eu vou usar uma arrow function, que é uma função resumida, para eu poder escrever ela em uma linha só. O JavaScript me permite fazer esse tipo de coisa. Então eu vou trabalhar assim, ó, response. Por que response? Response vai ser o meu retorno. Né? Então response vai ser o que o servidor vai me retornar. Normalmente a gente coloca o nome de response para sempre ser um valor padrão. Vou usar esse esqueminha aqui de igual e sinal de maior que ele faz o apontamento. E vou falar assim para ele, ó. E aqui vai ter meio que o corpo da minha função. Se eu não precisasse colocar mais linhas na minha função, nem precisaria disso aqui. Tá? Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Eu vou ter o response e a FET API ela já me faz a tradução disso para um JSON. Então isso aqui já seria uma função e uma linha. Mas se eu precisar de mais itens nessa função, eu vou colocar aqui as chaves. Não. Exatamente para ela poder me passar, para eu poder trabalhar com essa função aqui de umas outras formas. Por quê? O response JSON, ele também retorna uma promise, que também teria ali a opção de funcionar ou não. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui dentro, eu vou colocar, inclusive, um ponto then também, que é se isso funcionar, né? E aqui o response JSON, na verdade, falta aqui é uma função, né? O response.json é uma função. Então essa função ela me retorna uma promessa. Inclusive eu não tinha mostrado, ó. Né? Vamos retornar aqui, ó. Seria assim se estivesse nessa única linha, né? Aí no caso aqui, eu vou colocar um then. Agora sim, você pode reparar que ele retorna, a própria IDE já mostra, né? Retorna um then que é um promise.
E aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui dentro, no meu den, eu vou ter um data que eu vou receber do servidor. Na verdade, eu vou receber o response.json, é o que eu recebi do servidor. E aqui, esse data é o JSON que eu vou receber do .json, que ele vai não tratar isso como objeto JavaScript, mas isso como um JSON já. E aqui dentro, essa outra error function aqui que eu vou trabalhar, ela vai fazer o quê? Ela basicamente, vou também abrir aqui, né? E aqui dentro eu posso fazer do jeito que eu quiser. No caso aqui eu vou colocar um alert com um textinho aqui, ó, que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou inclusive colocar aqui com a concatenação já mais resumidinha. Coloquei um sinalzinho, um acento agudo e um espaço, ele já coloca aqui para mim. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar assim, ó, sep, né, 2 pontinhos. E aqui, ao invés de concatenar, ó, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar das duas formas aqui para vocês. Poderia fazer assim, sep, e aqui concatenar mais o data, que é o que eu estou recebendo de lá, que ele vem aqui no formatinho de array, tá? E vou colocar assim, ó, sep, tá? E aí ele já vai imprimir o sep para mim. Se tudo deu certo aqui, ele vai imprimir esse sep aqui, que é o sep que eu estou passando, é o único sep que tem, né? Então, se eu chegar aqui, ó, eu por enquanto não estou passando nada. Ele vai tentar fazer a consulta. Se ele funcionar, ele vai me retornar o CEP. Ele me retornou um erro, talvez. Short range property inicializada na linha 5. Na linha 5. Então, eu passei as opções, então ele está dando erro aqui, ó. Ah, porque tá médio em vez de mode, não. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se isso já rodou novamente. Vamos atualizar para forçar essa... Ele rodar aqui. Vamos clicar para ver. Bom, parece que ele deu mais um erro. Ou não, vamos ver aqui. Ainda está dando erro aqui na mesma linha 5. Eu não salvei? Salvei, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Opções. O método get, que é o que eu estou trabalhando. Ah, e também tem outro errinho aqui, ó. Aqui, galera, não é igual. Estou com o vício do igual. Aqui, como eu estou passando como objeto JavaScript, é tudo 2 pontos, tá? Então, isso aqui também estava errado. Vamos voltar. Opa! Acabei apertando aqui para voltar. E ele acabou voltando tudo, né? Eu deveria ter clicado na setinha lá só para voltar. Vamos ver. Opa, agora já deu certo, ó. Eu já consegui pegar pegar o endereço aqui. Se eu quisesse pegar outra informação, por exemplo aqui, quisesse pegar o logradouro, seria só no lugar do arrayzinho pegar o logradouro, porque esse JSON, quando ele entra no data aqui, ele é transformado no array, tá, gente? Então, só para vocês terem essa ideia, ele é transformadinho no array. Então, esses campos aqui são os campos do array. Se eu jogar aqui, ó, logradouro, e eu for lá agora e na hora que rodar de novo puxar, ó, ele vai me dar o endereço, tá? O logradouro. Então, vou, por exemplo, substituir esse CEP por rua. Ó. Aí o que acontece, galera? Qual é a outra forma de concatenar que eu queria mostrar para vocês, né? Outra forma de concatenar, ela é um pouco mais bonitinha de se realizar isso aqui, ó. Eu posso colocar aqui, eu vou colocar aqui no final. E aqui, ó, eu posso colocar ele desse jeito. E como é que eu vou fazer a concatenação? Porque se ficar assim, ó, vocês vão ver o retorno aqui, ó. Na verdade, ele vai mostrar aqui um texto literal. Isso aqui ele vai ignorar, que isso aqui é uma chamada de... Não é uma string, é uma chamada de JavaScript, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Aqui eu vou colocar um jogo da velha, um cifrão, perdão. E aqui eu vou abrir e fechar chaves, tá? Ó. Então, onde tiver essa chamadinha aqui, ó, cifrão e chaves, ele vai entender que é JavaScript. Eu estou fazendo uma interpolação. E aqui ele já vai funcionar, ó, quando ele rodar novamente.
Ó, ele deu uma exceçãozinha aqui. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que pode ser. Ele deu uma chamada. Deixa eu ver aqui. Ó, ele falou que... Deixa eu ver aqui no... Ele deu na linha 17. Na linha 17. Na última linha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou chamar meu data. Ah, coloquei aqui a chavinha. Enchi a chavinha, data, logradouro. Teoria é isso aí mesmo. Vou tentar rodar ele de novo aqui. Para ver se... um erro diferente. Não, ele está constando o erro aqui de novo. Inesperada entrada na linha 17. Fim inesperado para entrada na linha 17. Fechou aqui. Se eu tirar, vamos dar uma olhadinha aqui, se eu tirar a minha marcaçãozinha diferente que eu coloquei aqui. Vamos ver se esse problema some. Vamos ver se ele dá a sincronização. Some. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui se eu escrevi alguma coisinha errada. Não. Na verdade, a marcação dele aqui ele entendeu. Eu vou colocar aqui novamente. Aqui eu vou colocar rua. Os meus 2 pontos. Vou abrir aqui o meu cifrão. As 2 chaves. Aqui dentro. E vou chamar um data, que é o que nós temos aqui. Dentro do meu data, vou chamar aqui o logradouro. Vamos ver se agora sim ele vai rodar. Às vezes pode ter sido algum erro que nem eu estava enxergando aqui. Tá? Na verdade, eu acho que ele nem atualizou. E agora pegou. Tá? Deve ser alguma coisinha aqui que nem eu vi onde estava errando. Pois bem, galera. Feito aqui. Agora que ele já está rodando. Eu posso querer pegar também o número que está aqui no CEP, né? Para poder complementar a informação aqui. Deixa eu ver quanto tempo já tem. 33 minutos. Então, galera, eu vou pausar aqui nessa primeira parte. Tá? Até para poder renderizar melhor aqui o nosso vídeo. E no retorno, no próximo vídeo aqui, eu vou fazer a requisição, passar os valores para as demais, para criar demais campos aqui para poder fazer essa requisição. Beleza, galera? Falou!